Pessoal, beleza? O teu cachorrinho, você tem percebido que ele está perdendo a visão? Você viu que ele tropeçou, esqueceu daquele degrau e caiu, levou um tombo? Você pegou ele, viu que o olho dele está meio esbranquiçado? Sim, realmente, infelizmente, pode acontecer isso sim. A maioria dos cães são acometidos por essa cegueira, né? Essa catarata que depois vira essa cegueira. E isso é muito ruim, né? Eu acredito que você se sente mal de ver esse bichinho assim, nesse estado, né? Tá perdendo a visão, ele que tinha uma vida ativa, alegre, né? Ia por tudo, corria, e logicamente quando isso acontece, eles vão deixar de muito hábitos deles sim, claro, né? Até que eles se adaptem novamente. Mas por enquanto é ruim pra gente presenciar isso. Às vezes você acha que ele está sofrendo, tem dor, e agora o que eu faço? Levo no veterinário, faço a cirurgia, porque eu já ouvi dizer que existe uma cirurgia para isso. Será que é bom? Será que não é? Será que tem remédio? Será que tem volta isso daí? Eu estou vendo que ele tropeçou ali, ele pode se machucar. Ele gostava de pular no sofá e agora eu não vou deixar mais ele pular. Então é muito complicado, você pode achar que ele vai passar fome, né? Será que ele vai encontrar vasilhinha de água, de comida? E agora eu vou ter que estar atrás dele ali seguindo, olha, aqui está a tua água, a tua caminha. Será que ele vai saber ir para a caminha de noite, vai saber acordar e levantar e fazer o xixi? Eu sei que são muitas as preocupações que a gente começa a ter quando a gente vê que o nosso bichinho começa a ficar nesse estado. Aí você também se questiona, mas por que o meu cachorro ficou cego? Né? O que aconteceu? Que doença? Isso é uma doença que ele teve? Ou foi a partir de alguma doença que ele ficou cego? Então são vários, são tantos os questionamentos, né? Eu estou aqui para falar que todas essas suas preocupações é normal. E agora, o que fazer? Como cuidar? O que eu preciso mudar para que eu consiga dar uma vida quase que normal para ele como ele sempre teve? E agora? E eu vou contar uma história agora para você que eu tenho certeza que vai acalmar, vai acalentar, vai sossegar o teu coração, vai te deixar mais tranquila em relação a isso que o teu bichinho está passando. Eu tinha um cliente que ele era totalmente sadio, claro, normal, como todos os cães, a maioria dos cães, e ele começou a perder a visão. A dona dele começou a perceber que ele estava tendo algumas dificuldades, estava tendo alguns comportamentos diferentes no apartamento, né? Ela vivia com ele, então sabia. E onde ela mais percebeu é a hora que ele passava de um cômodo para o outro, que ele ia para a lavanderia fazer o xixi, né, cocô, que estava na lavanderia, e ali tinha um degrau. E ela começou a perceber que ele estava barrando ali, sabe? Ele estava tropeçando ali, às vezes com o focinho, às vezes com a pata, estava tropeçando. Até que ela pediu para mim dar uma olhada quando ele fosse para o banho, e ela também ia chamar o veterinário. E quando ele foi para o banho, eu realmente vi, constatei que o olho dele, os dois, estava ficando assim um pouco esbranquiçado. Disse para ela que eu percebi alguma coisa diferente sim, como ele estava comigo toda semana, então eu sabia exatamente como era ele, o olho dele, todo ele eu sabia. E estava esbranquiçado. Foi muito rápido assim, foi muito de repente, porque eu noto isso e eu não tinha percebido. E ela também achou que foi muito rápido. Foi quando ela chamou o veterinário, e o veterinário confirmou a nossa tese, né, de que realmente ele estava perdendo a visão. E ia perder, sim, totalmente a visão devido ao caso dele, porque cada caso é um caso, né? Mas como foi, assim, bastante rápido o processo, estava acontecendo, e estava sendo os dois olhos, ele falou, ele vai perder a visão. Não tem muito o que fazer, não. Eu te aconselho simplesmente se adaptar a isso. E o Theo, né, ele foi assim bastante surpreendente, é o que eu disse, que talvez eu vou tocar você, como foi, sensibilizou bastante a gente, que ele não perdeu aquele ritmo dele, aquele estímulo dele, de cachorro alegre, brincalhão, andar por tudo, que o Theo andava por tudo. Principalmente quando ele ia pra gente lá no Banhosa, que era um lugar diferente, era um lugar que ele gostava, que ele também ficava hospedado lá com a gente, né? Então ele estava sempre lá. Então como ele começou a perder a visão, o fato dele estar perdendo a visão e não ser de um dia para o outro, por mais que seja um processo rápido, mas não é de um dia para o outro, eles têm tempo de vasculhar, de memorizar, de ler todo o ambiente, tanto aonde ele ia, que era o Banhosa e a minha casa onde ele ficava hospedado, quanto lá no apartamento dele. E todo mundo ficou triste a princípio que ele ia ficar cego, e ia ficar cego bastante rápido, mas ao mesmo tempo a gente, como que eu posso dizer, a gente se conformou
pelo estado de espírito dele, que continuou o cachorro alegre da mesma maneira. E quase que ele não teve problemas nenhum em adaptação. E o Theo, ele surpreendeu todo mundo, né? Não só nós do Banhosa, mas como os donos lá, porque ele encarou isso, essa situação, assim, totalmente de boa. Sabe, ele não ficou aquele cachorrinho triste lá no canto, agora não quer mais comer, já não tem mais ânimo para nada, não. O Theo, ele permaneceu quase que 100% como ele era antes. Ele ia lá, ele andava por tudo, ele comia, ele latia, estava latindo assim para o vento, mas ele latia porque ele já não sabia mais, né? Ele não olhava mais para onde latir. Então ele latia, ele brigava com os outros, ele levou uma vida assim totalmente normal, totalmente, quase que normal, né? Então ele sabia onde estava a comida dele, ele sabia onde estava a água, a caminha, aonde fazia o cocô, aonde fazia o xixi, sabe? Quando pegava a guia dele para poder passear, que era mais lá na minha casa, onde ele ia, ele ficava todo aceso, já ia direto assim para o dono, que ele sabe, ele não precisa ter a visão para saber que o dono dele estava ali, né? Então isso trouxe uma alegria para todo mundo, porque todo mundo achou no começo, quando o veterinário falou, não, ele vai perder a visão, vai ficar cego, não vai enxergar nada, isso vai ser muito rápido, aí todo mundo ficou muito triste. E depois a gente vendo o comportamento dele ali, a gente viu que não era assim tão ruim, principalmente para ele. O Theo encarou assim de uma maneira muito boa, tanto é que eu tinha vários clientes que chegavam na loja, e o Theo, como eu disse, sempre estava lá, e eu deixava ele solto, ele andava por tudo. E os clientes, se eu não falasse para aquela pessoa que estava conversando, porque via o Theo lá e falava, cachorro bonitinho e tal, né? Via ele andando, eu até deixava. Muitas vezes eu até deixava a pessoa olhar mais e falar mais do Theo, para ver se ele percebia que o Theo era cego, e ninguém percebia. Se eu não falasse, você sabia que o Theo que você está comentando aí, ele é cego? O cara ficava tendo, você está brincando? Eu falei, estou te falando, ele é cego, mas ele acostumou tão bem, ele se adaptou tão bem com o ambiente, com a situação dele, que ninguém percebia. E ele viveu bem, feliz como sempre. Comia, bebia, dormia, levou a vida dele assim, de boa mesmo, sabe? E daí, você gostou da história do Theo? Foi comovente? Então clica aí, me dá um joinha aí agora. Você pode, é só pá, já deu o joinha. E tudo isso que eu falei para você agora, contei essa história do Theo, foi para você ficar tranquila, saber que o teu bichinho não vai sofrer, saber que ele vai viver normal praticamente. Você precisa, é só não ter muitas mudanças na sua casa. Bom, eu vou tirar essa geladeira daqui, porque ele passa aqui todo dia para ir lá fazer o xixi, então vai que ele tromba aqui na geladeira. Não, não precisa. Ele não precisa da visão para saber que a geladeira é dali. Tá ali. Aí você vai falar, então eu vou ter que ficar atrás dele ali com a vasilhinha de água, de comida, olha, come aqui. Não, não precisa disso. Ele tem o sentido do olfato, que é muito importante para o cachorro. Você sabe que o olfato é quase como se fosse a visão dele também, sabe? Eles sentem, eles vão se adaptar como o Theo se adaptou. Todos eles se adaptam muito bem devido ao olfato que eles têm. Então eles estando andando ali, pelo cheiro, ele sabe que a sua geladeira está ali. Ele sabe que a água dele vai estar lá onde sempre teve. Ele sabe o que a comida, a caminha dele, o sofá, ele sabe de tudo. Não se preocupe. O que eu digo para você é assim, você não precisa fazer essas mudanças. Vou colocar aqui agora uma almofadinha nesse degrau, porque a hora que ele passar aqui, se ele tropeçar, ele cai e a almofadinha está ali. Não, ele com o tempo, e pouco tempo, ele vai saber que ali tem um degrau. Ele vai andar devagar, ele não vai tropeçar mais. Se ele tropeçou no começo, porque ele estava perdendo a visão ainda, isso tudo era novo para ele. Opa, esqueci do degrau, não vi o degrau, tropecei. Opa, a geladeira ainda está meio turva aqui, por isso que eu tropecei. Mas quando ele chega ao ponto de perder totalmente a visão, eles se adaptam a tudo isso. Ele tem esse tempo de adaptação enquanto não perdeu toda a visão para saber de todas as coisas. E como eu disse, tem o olfato deles também. Então a única coisa que você tem que fazer é manter mais ou menos a casa assim, não mudar, né? Porque tem gente, como minha esposa, muda a casa quase todo dia, sabe? Hoje a geladeira está aqui, amanhã está lá no quarto, amanhã está na garagem, não. Então não faça esse tipo de mudança, mudar o menos possível. E deixar as coisinhas dele no mesmo lugar, a caminha dele, manter a vida que você tem ali com ele, a vida que ele tem na sua casa, você pode manter normal, não se preocupe. E é assim, e isso é uma situação normal da vida deles. Aí como você me perguntou, isso é uma doença? Não deixa de ser uma doença, né? Não é uma doença grave, uma doença contagiosa, uma doença que ele adquiriu por algum motivo, não. É uma doença, ou não, de uma vida normal do animal, do cachorro, sabe? Então eu não classifico como doença.
Aí você também me pergunta assim, tá, Mauri, tem o que fazer? Tem cirurgia? Tem remédio para isso? Ele tem dor? Não, não tem dor. Clinicamente falando, eu não indicaria você fazer nenhum procedimento cirúrgico, como existe, como podem até te oferecer, como ofereceu para alguns clientes meus, e eles fizeram esse procedimento, mas nenhum deles, tá certo que eu não conheci tantos casos assim, mas nenhum desses clientes, desses casos que fizeram esse procedimento cirúrgico, deu resultado. Não ficou legal, não voltou à visão, teve 2 cachorrinhos até que faleceram, e muito provável em decorrência à cirurgia, não a cirurgia em si, mas ela foi assim muito agressiva, o cachorro ficou muito deprimido, sabe? Ele ficou triste, teve um que teve que tirar a visão dele, ficou aparentemente também feio e acabou falecendo. Então eu te aconselho a não procurar nenhum procedimento cirúrgico que não vai resolver e pode causar isso com o teu bichinho. Remédio também não existe. Depois que ele chegou ao ponto de ficar totalmente cego, não precisa você passar nenhum colírio, não precisa você estar sempre visitando o veterinário, veja como é que está, será que tem volta? Não. Isso é o estado definitivo que ele vai ficar. Muitos me perguntam também, mas tem dor esse tipo de situação que eles vivem, que é a cegueira? Não, não tem dor nenhuma. Então não se preocupe com nada, sabe? Todas as suas questões em relação a isso, eu posso te responder como? É um processo normal que eles têm, não tem dor, não tem cura, não tem como remediar, a única coisa é você manter a vida dele quase que normal, que ele não vai sentir. Mas se você estiver sempre mudando as coisas, e tira daqui, põe ali, achando que está fazendo o bem dele, não, vou deixar a comida bem pertinho da caminha dele, não era ali, mas eu vou deixar porque agora, não precisa nada disso. Não precisa nada disso, que ele vai se adaptar de uma maneira igual o Theo. Como eu falei, os clientes chegavam lá e não percebiam que ele era cego, só depois que eu falava. Eu quero saber o seguinte, nesse exato momento, você que está me ouvindo, vendo aí, você já parou, você já pegou o teu cachorrinho para ver o olho dele, como é que tá? Será que está começando a ficar esbranquiçado? Será que ele está perdendo a visão? Será que é um problema que se eu correr agora que está no início, eu consiga ainda reverter isso? Então é uma boa questão, é uma boa pergunta. Você se atentar, você agora pega o teu cachorrinho e dá uma olhada no olho dele. Como é que está a visão do teu cachorro? Aí você me conta depois, Mauri, tá assim, tá assado, tá esbranquiçado, é só um só, ou tá com a mancha preta, o que que eu faço? Então deixa a tua resposta aí embaixo, beleza? Valeu, um abraço, felicidade e saúde sempre.